Oi pessoal, aqui é o Pedro de Smith trazendo mais uma review e dessa vez do disco Villains, do Queens of the Stone Age. Nos primeiros minutos desse vídeo eu vou estar mais falando sobre a história da banda, a carreira deles, o que eu achei dos álbuns anteriores e depois eu vou entrar na review mesmo. Mas se você já quiser pular para a review de uma vez, eu vou deixar aí o tempo do vídeo para qual você tem que pular para poder começar nela. Se você não quiser ver a intro de eu falando da história da banda e tudo mais, você vai aí direto e já cai lá, beleza? Então vamos nessa. Queens of the Stone Age é uma banda de rock estadunidense que começou lá na Califórnia, na Palm Desert. Ela é liderada pelo Josh Homme, que é o único membro constante da banda. Ele foi o único que continuou nela do começo até agora. O resto das outras pessoas vão sempre mudando, sempre vai mudando os outros integrantes e tudo mais. E o Josh é um cara que já era conhecido antes por estar no Kyuss, que é uma banda aí mais de metal lá da década de 90. Ele era guitarrista nela, é uma banda que eu curto bastante. E depois disso ele foi fazendo vários outros projetos paralelos, como por exemplo o Eagles of Death Metal, o Damn Crooked Vultures, o Screaming Trees. Também ele estava no álbum do ano passado do Iggy Pop, ele também está nos álbuns do Desert Sessions. O cara tá em todo lugar, fazendo um monte de coisa. Ele produziu os últimos álbuns do Arctic Monkeys e também, então ele é um cara assim que nunca para de trabalhar, tá sempre ocupado com alguma coisa. Além disso ele é multi-instrumentalista, ele toca guitarra, ele canta, toca baixo, toca piano, toca bateria, o cara toca de tudo. O primeiro álbum deles foi em 97, onde tinha uma sonoridade que pegava muito do Kyuss. Ele pegava todo aquele ritmo mais arrastado, mais pesado do doom metal, que o Kyuss sempre pegava emprestado o som. E aí nisso, depois o Queens foi desenvolvendo a própria sonoridade com os próximos álbuns. Eu gosto bastante desse primeiro álbum, mas eu diria que eu gosto mais de alguns dos próximos que vieram depois, porque eu acho que nesse primeiro ainda não tinha nada tão desenvolvido assim e tal, mas logo depois no Rated R, que foi um disco muito divertido, que é um dos meus preferidos da banda, que eles vão direto ao ponto, o ritmo dele é muito imediato, e é um negócio muito legal mesmo. Eles têm toda essa vibe que eles misturam o hard rock com a voz melódica do Josh Homme, então vira uma mistura interessante que rompe muito com o cenário de rock da década de 90 e tal. Então eu acho que o Queens foi uma banda muito importante para formar aí a imagem do rock de 2000 para frente. Isso continuou com o terceiro álbum, Songs for the Deaf, que é o meu segundo preferido da banda. Eu acho que é aí mesmo que eles fizeram o maior sucesso. É aí que eles explodiram mesmo de sucesso. Tipo, você tem dois dos singles mais famosos da banda, que é No One Knows e o Go With The Flow. Eles começaram a variar mais no som, tem uns momentos mais sombrios no álbum e tal, mas eu gostei muito como a variedade foi feita, porque o disco todo simula uma viagem no deserto da Califórnia, com uma pessoa escutando as rádios de todos os lugares que ela visita, várias regiões. Então, no intervalo de cada música tem um áudio de alguém falando no rádio para poder chegar na próxima música. Então, cria toda essa sensação de viagem, parece que o álbum todo é uma jornada e no final chega num lugar bem sombrio, assim, sabe? Então ele tinha bastante variedade e eu acho que essa sonoridade mais sombria ia aparecer depois aí na discografia do Queens of the Stone Age, então isso foi um bom prelúdio. Esses temas mais sombrios aparecem no próximo álbum, que é o Lullabies to Paralyze, que eu acho que é um álbum muito subestimado, porque ele tem várias músicas muito pegajosas, mas ao mesmo tempo consegue mudar significativamente o som do Queens of the Stone Age, consegue deixar ele mais sombrio, mais interessante, mais sinistro, mais atmosférico e tal. Então ele é um álbum que eu acho que devia ter mais atenção. E depois dele a gente teve o Era Vulgaris, que foi um álbum assim, bem diferente do anterior. Ele não é um álbum tão focado e tão ambicioso quanto os outros, por isso que eu acho que ele é o mais fraco da discografia, mas mesmo assim eu gosto dele bastante. Ele tem umas músicas muito memoráveis, como por exemplo a Freeze and Sevens, a Make It With You. Tem uma das melhores músicas do Queens ali, eu só acho que faltou foco nele, mas tudo isso veio no próximo álbum da banda, que é com certeza o meu preferido, que é o Like Clockwork. Eu acho esse álbum muito especial, porque o que inspirou a fazer ele foi a experiência de quase morte do Josh Homme. Ele foi fazer essa cirurgia no joelho, e aí teve uma complicação, e aí acabou que os médicos declararam ele morto por tipo uns 5 minutos. O cara foi meio que pro outro lado, assim, sabe? A perspectiva dele de ver as coisas mudou totalmente, então ele narra toda essa depressão, todos esses problemas dele nesse álbum, então são as letras pra mim mais interessantes, e ao mesmo tempo a instrumentação, todas as músicas aqui são muito variadas, são muito diferentes, e mesmo assim conseguem manter esse tom consistente aí, desse ar mais depressivo, mais sombrio no álbum, é o mais melancólico, é o mais emocional que o Josh fez até hoje, então eu acho que é o mais forte dele até hoje. Com certeza um dos meus álbuns preferidos de todos os tempos, cara. Me marcou demais esse negócio. Então, claramente dá pra perceber que eu sou muito fã dessa banda, eu gosto muito desses caras, e então eu tava muito ansioso pra ver o que eles trariam no próximo álbum. Então, o que nós temos aqui? Bem, primeiro, para poder entender o Villains, é preciso entender o que levou o Josh a escrever, o que levou o Josh a fazer esse álbum. Bom, vocês lembram lá em 2015, naquele atentado lá em Paris, onde teve lá aquele show no Bataclan e tal, mataram um monte de gente?
Então acabou que quem tava tocando lá na época era o Eagles of Death Metal. O Eagles of Death Metal é uma das bandas do Josh, só que ele não estava participando nessa turnê em específico, mas mesmo assim aquilo abalou ele muito. Nenhum dos membros da banda foram mortos, mas mesmo assim, né, foi uma puta tragédia, lógico. O Josh percebeu que a quantidade de pessoas que morreram ali e a velocidade na qual morreram, tipo, no piscar de olhos, e ao mesmo tempo que os seus amigos quase foram mortos também, ele percebeu que na vida é preciso ir direto ao ponto. Você não pode ficar remoendo muito nas frustrações e nas coisas depressivas e tal. Então, esse álbum reflete exatamente esse pensamento dele, reflete um som mais imediato, reflete esses pensamentos mais imediatos dele, né, uma sonoridade mais direta, o que é um grande contraste com o último disco deles, que claramente era muito mais depressivo e tal. Então esse daqui é um disco muito mais animado, que abraça o glam rock, e é um som mais dançante, cara. O Queen está finalmente abraçando um som bem mais dançante, não é mais aquele headbang que você tinha nos outros álbuns deles. Então isso daqui é uma mudança de som que eu achei bem interessante para eles. Esse ar mais pop do álbum é muito devido ao fato do Mark Ronson estar produzindo ele. Ele é um cara que já produziu a Amy Winehouse, a Lady Gaga e tudo mais, então claramente você vê uma influência do pop nesse álbum. Então muita gente estava reclamando, né, porque acharam que como tem uma sonoridade mais pop, as baterias, alguns instrumentais ficaram um pouco enterrados na produção, não tiveram a mesma garra do outro material do Queens of the Stone Age. Mas agora sim, eu não acho que isso seja necessariamente uma coisa ruim, sabe? Eu não acho que é necessariamente ruim ir para um som mais pop. Dito isso, eu acho que sim, tem alguns problemas na produção desse álbum. Não acho que é um problema geral, não acho que é no álbum todo que a produção é constantemente ruim, mas sim, claramente tem alguns momentos em que eu gostaria de ter mais garra para dar mais intensidade para a música, que às vezes acaba ficando um pouquinho raso o ritmo ali, as melodias e tal, mas não acho que é o tempo todo como as pessoas estão falando. E essa mudança no som para uma sonoridade mais limpa, né, bem menos suja do que nos outros álbuns do Queens of the Stone Age, também é interessante porque faz com que vários grooves sejam muito mais pegajosos e ao mesmo tempo a gente tem hooks muito memoráveis aqui. Então a banda consegue ainda trazer muita consistência para o material deles, até nesse álbum que é mais diferente, então mostra o quão criativos eles conseguem ser. Isso já fica bem claro para mim na música Feet Don't Fail Me, que é a primeira do álbum, que tem essa introdução bem crescente, assim, bem épica, que explode nesse groove sensacional, esse groove metálico, sabe? Muito bom mesmo. A incorporação de novos instrumentos dão nova vida pra música. Tipo, o Queen mal usou sintetizador na carreira deles e nesse álbum tá cheio deles, cara. Um monte de sintetizador nas músicas e o jeito que são incorporados nos riffs de guitarra, assim, são muito sensacionais. A gente vê, assim, pelo álbum inteiro, na Feet Don't Fail Me, principalmente. Depois a gente tem, por exemplo, na Fortress, que faz uma construção bem bonita, bem legal. E além disso, a gente tem violinos durante o álbum todo, uns arranjos muito legais, que a gente já via no Like Clockwork antes, mas aqui estão sendo muito mais usados. Então, eu acho que eles dão, sim, muita vida pra produção e eu gostei disso do Mark Ronson. Eu achei que ele fez um bom trabalho no geral no álbum. Eu não acho que foi um trabalho ruim. Tem alguns momentos que podiam ter usado mais garra, mas no geral, cara, o cara trouxe ideias muito criativas. Outro exemplo disso é na The Evil Has Landed, que é outra das minhas preferidas daqui, que é um monstro de 6 minutos, cara. É um negócio sensacional. A música tem esse riff muito inusitado, principal, e depois ela muda várias vezes. Então é uma verdadeira jornada. A gente tem muitas mudanças de riff bem imprevisíveis nela. Ela é uma música que combina tudo que eu gosto no Queens. Também me impressiona a habilidade deles de fazer grooves simples, mas que conseguem ser bem chicletes, conseguem grudar bem em você, como na Domesticated Animals, que é, assim, um riff muito simples mesmo, só que do jeito que eles incorporam e a velocidade que eles fazem, conseguem grudar na sua cabeça muito facilmente. E eu acho que, assim, a música também leva para outras posições bem inusitadas. E eu gostei que a gente tem uns momentos mais melódicos no álbum, mais calmos, mas que não são necessariamente melancólicos, não são tão depressivos como no Like Clockwork. Em vez disso, a gente tem, por exemplo, a Fortress, que é uma música de amor, e que eu acho que ela é interessante porque é um amor paternal, é o amor paternal do Josh pelas suas filhas. Eu acho que esse é um tema que a gente não vê muito por aí e acaba fazendo uma mistura bem fofa no meio disso tudo, o que é bem inusitado pro Queens, a gente não vê muito esse lado deles. E é uma música bem única, cara, tem uma melodia muito legal, a incorporação de sintetizadores de novo tá brilhando aqui. E é uma música bem relaxante, mas na maior parte dos temas desse álbum, o Josh tá encarnando a figura do rockstar mais velho, sabe? Aquele que já fez muito dos seus projetos, que acha que tá muito mais velho do que jamais sonharia, né? Porque muitos rockstars, eles morrem bem cedo, né? Devido ao uso de droga e essas coisas, mas Josh é um dos caras que conseguiu sobreviver a isso tudo, e ele sente que ele não pode abandonar a música, sabe? Ele sente que a música tá sempre chamando ele de volta, ele tá sempre fazendo algum projeto diferente. Pelo que me parece, relacionando todos os temas
temas do álbum e principalmente com a capa, o Josh está comparando o demônio com a arte da música, como se ele sempre tivesse que voltar para poder fazer as músicas, né? Ele sempre tá fazendo um projeto diferente, parece que o som tá chamando ele, deixa isso bem claro logo na primeira música. É como se ele tivesse um contrato com o demônio, como se ele tivesse feito um pacto para poder sempre ter que escrever coisas novas, então parece que ele nunca pode escapar disso. Então a música é como se fosse o próprio demônio dele, a arte da qual ele nunca não consegue resistir, ele não consegue parar simplesmente. Então é isso que está tentando representar aqui, que é uma coisa legal de refletir quando você é um rockstar mais velho, né? Você está mais tarde na sua carreira. E creio que em pontos negativos do álbum, as únicas coisas que eu não gostei foram em alguns momentos na produção, como eu já falei, que eu acho que podia ter usado mais garra. Eu sinto que em alguns momentos aqui e ali o Josh ficou um pouquinho exagerado demais na voz dele, eu acho que ele levou as coisas um pouquinho longe demais e não ficou um ritmo muito bom, como por exemplo na Hideaway, antes do refrão dela, eu sinto que o Josh acabou exagerando um pouco no falsete dele, e assim mesmo na Villains of Circumstance, que eu acho que é a música mais monótona daqui. Eu não diria que ela é uma música necessariamente ruim, mas ela não tem nada tão marcante quanto as outras. Eu acho que o ritmo dela, todos os versos dela acabam sendo meio previsíveis na instrumentação, mesmo eu gostando bastante do refrão. E assim, ela acaba sendo a música mais decepcionante pra mim, porque eu não acho que o tamanho dela seja justificado. Ela tem 6 minutos e meio, porque assim, as músicas desse álbum são mais ou menos desse tamanho, 5, 6 minutos, uma boa parte delas é assim. Eu acho que na maioria das vezes ela é justificada porque as músicas mudam muito e vão pra direções bem imprevisíveis, sabe? Então eu sinto que a maioria delas acaba ficando bem dinâmica, mas essa última aqui não. Eu diria que só o último minuto e meio dela é realmente marcante, em que nele você consegue ver toda essa construção épica pra poder acabar o álbum. Então eu sinto que o álbum acaba bem, mesmo a última música sendo meio monótona e tal. Eu acho que ele consegue ter um bom fechamento, ter essa construção com violinos e essa guitarra crescente e tal. Então eu sinto que o álbum acaba fechando bem, fecha o ciclo de uma maneira muito legal, mesmo a música não sendo tão boa assim. Oi gente, então aqui acabou que um pedaço do vídeo se perdeu, o pedaço final do vídeo, o veredito dele, então eu vou fazer ele aqui de novo pra vocês. Eu não sei o que aconteceu com o arquivo, cara, foi muito bizarro, mas sem mais delongas. Cara, Villains foi um álbum que eu curti bastante, é um ótimo álbum de rock, ele abrange várias áreas diferentes do rock, é um som muito eclético, tem muita variedade, às vezes é mais dançante, às vezes mais melódico, tem um grande carisma do Josh Homme e de todo mundo do grupo do Queens of the Stone Age. Então é um álbum muito divertido, é um álbum muito dinâmico e é um dos meus lançamentos preferidos do ano, por isso que a minha nota pra ele é de 9 em 10. É um álbum que eu curti muito, recomendo demais vocês escutarem ele, e é isso aí, gente. Obrigado por terem assistido, se gostaram do vídeo, deixem um like aí pra me ajudar. Se vocês quiserem ver mais reviews, se inscrevam no canal, ativem o sininho ali de notificação pra poder ver outros vídeos, pra poder receber notificação dos vídeos, beleza? E tem essa luz chata aqui atrás de mim que eu tô vendo, mas eu não vou ficar por muito tempo. É isso aí, gente, obrigado e até mais.